o Senhor preparou para você um tempo de cântico, um tempo em que o nome do Senhor será tão, né, glorificado por você, e como diz a palavra, né, você vai ficar como quem sonha. Chega um tempo em que Deus fala assim, basta. Chega um tempo do chega. Chega um tempo em que Deus simplesmente põe as suas mãos e Ele coloca sobre a vida do povo todo o seu cuidado sendo manifesto para que o nome dele seja glorificado. Se você crê e toma posse, Deus está trazendo esse tempo na sua vida. Um tempo em que você vai ver as circunstâncias, né, e não vai condizer com o que está acontecendo. Você vai ver tudo em volta e vai parecer que falando, nossa, será que é verdade o que está acontecendo? Mas sim, o Senhor vai colocar nos seus lábios um novo cântico. Deus vai colocar alegria no seu coração e a certeza de que Deus está contigo. Né? Bom dia Eliane, bom dia irmão Jamir, a paz Senhor Jesus, né? Nós estamos aqui no nosso cafezinho um pouquinho mais tarde hoje. Né, ontem, né, eu tive um compromisso, não por estar aqui, né, mas nós estamos aqui dando continuidade no nosso café, né, que Deus ele venha abençoar a sua vida, sua casa, sua família, que o Senhor venha conduzir essa live, o Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos ricamente abençoados através da palavra de Deus. Nós já atravessamos, né, na sexta-feira o Mar Vermelho, né, bom dia Dani, bom dia Monaí, bom dia Mabel, Pai Senhor Jesus. Bom dia para vocês. Nós atravessamos o Mar Vermelho, né? Nós vimos, né, Deus fazendo maravilhas, né? Coisas grandiosas. Bom dia, Bia, paz. Nós vimos muitas coisas, né? Na sexta-feira nós, enfim, conseguimos atravessar o mar, né? Hoje nós estamos aqui no Cântico de Moisés. Eu não vou, né, ler ele todo. Bom dia, Rosária, tudo bem? Mas nós vamos até o versículo 11, no versículo 10, né? Aqui nós estamos em Êxodo capítulo 15, né? Nós estamos falando sobre o cântico de Moisés, ou seja, a alegria, né? Após o Senhor remover o povo com o braço forte, mão estendida, né? Daquele deserto, daquela dor, daquela sequidão, né? Nós vamos dar continuidade aqui no versículo 4, né? Capítulo 15 de Êxodo, versículo 4. Ele lançou ao mar os carros de guerra e os exércitos de Faraó. E os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram como pedra e desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. Esse aqui foi o cântico de Moisés. Obrigada, Dani, eu vou fixar aqui. Vou fixar aqui. As águas, né, e derrubaste aqui, a Bíblia diz, em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. O adversário seu, o problema que você enfrenta no dia de hoje, aquele terror que você vive e não consegue sair, para Deus é como palha. O Senhor olhar, né, ele dissipa com o olhar, né? A palavra de Deus vai dizer, olha, pelo forte sopro das tuas narinas as águas se amontoaram, águas turbulentas, ou seja, coisas que não tem como ser resolvidas, né, com um simples, né, toque, eu vou lá fazer, não, você não vai conseguir, porque não está ao seu alcance. Mas quando o Senhor ordena o tempo de vitória, o tempo de bênção, o tempo, né, a qual, né, nós vamos viver aquilo que Deus preparou, quando Deus ordena, o Senhor simplesmente faz dissipar tudo o que precisa. É Ele que vai adiante, Ele vai dando vitória. Não é você tentar, você conseguir, você vencer, não. O Senhor, Ele vence por nós. Quando chega o tempo determinado, o próprio Deus, pelo braço dele, para que a glória seja dele, manifesta e o nome dele seja glorificado, assim o Senhor faz, né? E a palavra de Deus vai dizer, gente, eu amo essa palavra, ó. As águas turbulentas firmaram como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. Eles estavam cantando. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Rutilé, irmã Rosane. Eles estavam cantando e glorificando pelo grandioso feito a qual o Senhor tinha feito ali. Então eles estavam em cântico, em festa. Essa palavra aqui, ela vem para trazer no seu coração a certeza de que essa situação não vai ficar sem solução. Por quê, Rose? Porque você fala isso por causa da palavra. Há um poder da palavra sendo liberado aqui nesta manhã e ele alcança a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que tem sido tropeço, que tem sido problema, que tem representado os egípcios, que tem representado dor sobre a sua vida. Deus está vendo.
Eu tenho recebido muitos testemunhos. Tem pessoas que falam, Rose, o Senhor me alcançou através da live de uma forma extraordinária. Eu tenho, para a glória de Deus, eu tenho recebido muitos testemunhos, né? Então nós sabemos que tudo isso é oração, mas antes não é questão de eu orar, não é questão de você orar, é questão se o Senhor decidiu ouvir. Então nunca é sobre nós, é sempre sobre o Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, ó, o inimigo se gloriava. E eu os perseguirei, eu os alcançarei. Olha o que o inimigo dizia, né? Dividirei despojo e os devorarei com a espada na mão e os destruirei. Ou seja, eles estavam gloriando. Eles levaram tanto ouro, né? Eles levaram tanta prata, tanto bronze, saíram riquíssimos do Egito. Não havia um doente só entre eles. E o inimigo gloriando, já planejando até dividir os despojos, né? Talvez quando você fica em uma situação, o adversário, né, o inimigo de nossas almas, né, e ele já fica planejando a sua derrota, ele fica planejando que jeito que ele vai, aqui ele já estava planejando dividir os despojos, porque eles saíram do Egito riquíssimos. Então o que acontece? Quando a palavra de Deus vai dizer, né, que o inimigo já se gloriava dando como vitória certa, Deus se levanta, Deus se mostra, Deus se revela, o poder do Senhor, né, ele é o que? Aperfeiçoado na nossa fraqueza. Você não pode, não? O seu Deus pode. Você não está conseguindo, o teu Deus consegue. Você não consegue ir à frente, Deus luta por você. Ele guerreia por você. Bom dia, Lília. Paz do Senhor Jesus, que bênção, você por aqui. Então aqui a Bíblia diz, o inimigo se gloriava, né? Nós estamos no versículo 9 agora. Eu os perseguirei, os alcançarei, dividirei despojos e os devorarei. É assim não, quando você está fazendo algo, está nas mãos do Senhor, está alcançando vitórias, está ali, é fácil você testificar, é fácil você cantar, é fácil você chegar e falar assim, Deus está fazendo. Mas eles estavam numa situação extrema, né? Eles haviam saído do Egito, eles precisavam da mão de Deus naquela hora. Tem livramento que é no dia, tem livramento que você não vai passar 10 anos aguardando que aquilo é pro dia. Eles já haviam clamado, eles já haviam se humilhado, eles já haviam orado, colocado diante de Deus. Ali havia necessidade da intervenção divina na hora. E Deus o que? Respondeu. No momento de dificuldade, é muito fácil a gente esquecer aquilo que o Senhor prometeu. Mas o Senhor vem trazendo grande milagre, aquecendo o coração do povo com a tua presença. Aquecendo. A palavra vai dizer que o anjo que estava à frente dos israelitas saíram, se colocaram atrás deles e assim também a coluna de nuvem. E Deus fala aqui, olha, eu estou me colocando entre o problema que está vindo atrás de você, eu estou me colocando entre esse problema e você. Daqui você não passa. Talvez você veio até aqui. Talvez você sofreu até aqui. Daqui você não passa. Testemunha, Eliane? Quero testemunhar. Esse mês estou apertado financeiramente. Coloquei em oração também o motivo desse aperto. Sou aposentado e consegui 2 serviços extras. Não sei se foi suficiente, mas a dívida é menor. Deus vai enviar azeite, Eliane. Você recebe essa palavra que eu vou falar aqui. Pelo que o Senhor, Deus, ele diz, você tem que falar, profetizar e tomar posse. Deus vai enviar, irmã, azeite até faltar vasilhas. Deus vai enviar aquilo que é suficiente para você fazer tudo o que você precisa. Amém, irmã? Toma posse. Não é metade, não. Deus, ele trabalha com plenitude. Deus trabalha com o completo. A matemática de Deus não é igual a nossa. Eu louvo a Deus que você está aqui testemunhando que o Senhor abriu as portas, mas ainda é só o começo. Deus vai suprir as suas necessidades e todas as suas dívidas. Todas. Depois você pode voltar aqui e me chamar de mentirosa se não cumprir. Todas as suas dívidas serão pagas, porque você está colocando diante do Senhor. Deus vai dissipar esse aperto e você vai ver o que Deus vai fazer. Porque você tem feito algo para Deus que tem agradado o coração do Senhor. E nós sabemos que Deus se move mediante aquilo que nós movemos diante dele. Às vezes tem coisas que, né? Tem coisas que é tempo? Sim, tem promessa que ela vai cumprir no tempo determinado. E nada muda isso. Você pode orar, fazer campanha, subir monte, virar de estrelinha, você pode fazer o que quiser. Eu falo que eu sou testemunha viva disso, eu vivi esperando resposta de Deus durante anos. No dia que chegou, simplesmente assim cumpriu. Então, não adianta, tem coisas que é o tempo de Deus, porque o Senhor vai nos aperfeiçoando. Mas tem coisas que o livramento é no dia, é na hora. Esse povo precisava que o Senhor ouvisse, atendesse
e eles saíssem. E eles saíram daquele Egito. Eles saíram. Eles estavam ali, o quê? À frente do mar. E ali depois eles já estavam o quê? Cantando e glorificando o nome do Senhor, né? Então a palavra de Deus fala, o inimigo já estava planejando comemorar. Estava planejando pegar o que era deles. O que eram os despojos? Despojos, quando você vence, né, na guerra, aquele que vence, né, o que é vencido é servo daquele que venceu, diz a palavra. Portanto, o problema que tem te vencido, você é escravo dele. Se o dinheiro te domina, você é escravo dele. Se a soberba te domina, você é escravo da soberba. Entendeu? Se o orgulho te domina, você é servo do orgulho. Então, tudo que te vence, você torna servo daquilo que te vence. Entendeu? E a palavra de Deus, ela vai dizer o quê? Eles estavam ali, o quê? Em aperto. E o inimigo planejando, vou dividir o quê? Os despojos. Tudo que eles têm vai ser despojo. Eu vou despojar eles, porque eles vão ser perdedores nessa guerra. E nós vamos dividir o que eles têm. E ali é o quê? Despojo de guerra. E a palavra de Deus, gente, Deus é maravilhoso. Às vezes ele comemora antes do tempo. O inimigo comemora antes da hora. Ah, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou afrontar ele, né? Amedrontando, gritando. Mas se a confiança estiver no Senhor, acabou, não cumpre. E aí, o que diz, ó, no 10, mas enviaste o teu sopro e o mar encobriu, afundaram como chumbo nas águas volumosas. Você tem noção do que é isso? Você pega o chumbo e joga na água, ele afunda na hora. Você vai pegar o chumbo, vai jogar na água, ele vai descer na hora, ele vai afundar na hora. Assim foram os adversários dos israelitas, porque o Senhor o quê? Pelejava e peleja por eles, né? E agora nós vamos lá no versículo 22, né? As águas de Mara e de Elim. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Olha só, já é, né? 3 dias sem água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão por que o lugar chamava-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés dizendo, que beberemos? Gente, toda vez que o cenário for extremamente difícil, você está vivendo uma oportunidade tremenda de um milagre. Toda vez que o cenário estiver totalmente, né, terrível, você está vivendo a oportunidade de um grande milagre acontecer. Porque cenário difícil é lugar que você não tem como fazer nada. Eles estavam 3 dias caminhando. E ali, quando você está num processo em que Deus já falou, Deus libertou, Deus arrancou do Egito, tirou de lá. Então vem naquele momento, o Senhor prova a fé. Ele prova, a palavra de Deus fala que o Senhor prova a quem é que ele ama. E ele conduz esse povo e o que acontece? Começa a faltar água. E aí, quem somos nós no dia que falta? Quem somos nós na escassez? Quem somos nós no dia que a agenda não está cheia? Quem somos nós, né? As meninas que são empreendedoras aí, como eu. Quem somos nós o dia que a clientela não está do jeito que a gente precisa? Quem somos nós? Deus quer ver o que vai sair do meu coração e do seu. Ele quer ver sair adoração no dia também que a agenda não está tão cheia. Ele quer ver sair adoração no dia da escassez. Porque ali havia sobre eles uma promessa. Havia sobre eles o Senhor falando assim, olha, eu tiro vocês daqui para conduzir numa terra que mana leite e mel. Então, se a promessa havia de chegar em Canaã, como que eles iam morrer de sede no deserto? O que isso nos diz a palavra? Lembrar no tempo da dificuldade das promessas do Senhor, não murmurar, não se abalar à toa. Se você me perguntar, eu falar isso aqui, eu estou me arrepiando só de pensar. Sabe por que nós estamos há tantos dias nessa palavra e falando de provisão há mais de um mês? Você sabe por quê? Eu falei isso com o Senhor, eu comecei a orar e falei, Senhor, que coisa gloriosa, nós estamos nesse texto há dias, nós começamos falando sobre as mulheres que sustentavam Jesus com seus bens, com seus serviços. Senhor, o que o Senhor quer para a igreja? O que o Senhor quer para nós, igreja, através dessa palavra? Sabe o que Deus falou comigo? Eu vou falar sem medo de errar, porque eu tenho certeza que quem fala comigo é o Senhor. E se tem uma coisa que eu não brinco é com a palavra de Deus, e isso aí, de jeito nenhum. O Senhor falou comigo, filha, vão vir dias difíceis. Mas eu quero que a minha igreja creia em milagres. Eu quero que a minha igreja entenda que do mesmo jeito que o mar se abriu diante de um povo, tem muitas coisas que vão acontecer de agora, de hoje, conta hoje para frente, que não são para os israelitas, são para os egípcios. Se você colocar o medo, o pavor, verdade, Eliane, para nós ensinar a não murmurar. Nossa, terrível é murmuração. Forte isso aí que você falou, Eliane. Verdade, Mabel, forte mesmo essa palavra.
O Senhor quer que a gente entenda. Neste tempo, Anaragaçou, demanda Subianai, você será guardado, Enegalassuri, Cantarabaxer, pelo braço do Senhor, Anai Manácia, a qual está sendo estendido para proteger, livrar e prover. Proteção, livramento e provisão. Proteção, livramento e provisão. Abriga isso dentro do teu coração. E não importa, pode virar a nação de cabeça para baixo. Proteção, livramento e provisão. A farinha da tua panela não acabará. O azeite da tua botija não vai secar. Anoque, ela manda subir, a manai de cantaramácia. Erebassuri, o Senhor me levantou nesta manhã para dizer a ti: creia em milagre, creia em provisão. Não pede pouco, não limita o Senhor. Porque se você está no Senhor, o seu coração não é orgulhoso, seu coração não é soberbo, e você não vai ter, para a hora que você encontrar o irmão na rua, você virar a face. Não! Toma posse, de você num tempo difícil. Deus abrindo um caminho no meio do mar para que você passe com os pés enxutos. Assim te diz o Senhor. Assim te diz o Senhor: dos meus eu cuido, os meus eu levanto, a porção dos meus está separada nesses últimos dias da noiva de Cristo na terra. Remandará sui, andarabassou, lemanai, andasui de cantaramana subia, lamanai. Deus te fará entrar em terras que você nunca imaginou entrar. Deus te colocará por cabeça e não por cauda, e eu não estou aqui brincando. Eu estou profetizando para aqueles que creem. Se você crê e tomar posse, você vai ver as situações apertando e você vai olhar o Senhor provendo. Livramento do Senhor, proteção e provisão é o que Deus vai fazer neste tempo. Nossa, Rose, mas a situação da nação, Deus não precisa de circunstância, Deus não olha cenário, Deus não precisa de nada que você vê aqui para abençoar a tua vida. Deus não depende de política, Deus não depende de nada. O Senhor depende somente da vontade dele, do teu braço poderoso, estendido para que você tome posse de terras a qual Deus já prometeu a você. Creia, nós estamos num tempo de proteção, livramento e provisão de Deus. Você é noiva de Cristo e é adornada, lavada, remida no sangue de Jesus Cristo para viver aquilo que Deus preparou para você. Se eu tivesse um pouquinho de medo, eu não pregaria isso no tempo que estamos vivendo na nossa nação. Mas acontece que eu não ando segundo aquilo que o mundo anda. Eu ando na contramão. Eu ando segundo aquilo que está aqui na palavra. Porque na palavra o Senhor me garantiu: eis aí, vereis outra vez a diferença entre aquele que serve e aquele que não me serve. É passar no mar aberto com os pés enxutos. Ter todos os adversários encerrados pela presença, exterminados. Os adversários que é a doença, que é a dívida, que é aquilo que te tira o sono, que te tira a paz. Deus vai aumentar a sua provisão. Deus vai fazer em nome de Jesus. A palavra de Deus fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde antes você não tinha temor a Deus, era compulsivo, comprava desordenadamente, não sabia o que fazer. Agora em Deus vai superabundar a graça, o direcionamento de Deus para fazer negócios, o direcionamento de Deus para prover também na vida de outras pessoas, o direcionamento do Senhor sobre a tua vida. Superabundou a graça, ou seja, a graça ela veio em medida extrema. Extrema. Se antes era de um jeito a sua mente, agora o Senhor vai fazer você andar em graça de Deus e você vai ver a diferença. E a palavra de Deus vai dizer, olha, Moisés dizendo, eles diziam, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor. É isso, é clamar. Deus, eu preciso da providência onde? Nessa situação, eu não consigo resolver. Não tem jeito. Clamou ao Senhor. Ele foi direto, olha. Ele clamou ao Senhor, fez a parte dele, e este lhe indicou um arbusto. Deus deu uma direção. Uma direção após o clamor. Primeiro o clamor, depois um direcionamento.
Ele o lançou na água e ela se tornou boa. Aonde, gente? Com galho de árvore vai fazer a água ficar boa? Mas não é que galho, é que direcionamento e se teve obediência naquele direcionamento. Não é se o galho foi jogado na água, é se ele obedeceu o que Deus estava mandando ele fazer. Porque tudo que Deus te ordena fazer tem um simbolismo diante dele. E quando ele fala águas, o quê? Se tornaram boas. Mais uma vez, o Senhor falou assim, olha, povo, vocês são meu povo, eu estou aquecendo o coração de vocês com milagres. Deus vai fazer milagres por esses dias na sua vida para trazer de volta a sua fé. Porque a sua fé já está escassa. Então ele vai começar a trazer milagres na sua vida para que você creia e testifique daquilo que ele tem feito. E a palavra de Deus vai dizer, gente, que lindo, olha. Em Mara, né, a água se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Deus prova aquele que ele ama, né? Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e se fizerem o que ele aprova, né, é obedecer. Obediência é a porta onde não tem. Fizerem o que ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e lhe obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe aos egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Deus está dizendo aqui o que vai trazer na vida de vocês, a diferença do que vai acontecer do lado de fora, é se vocês vão obedecer às minhas leis e os meus estatutos, nada do que sobrevier ao seu redor vai vir sobre vocês. Deus falou, eu vou fazer o quê? A diferença. Cara, tá do lado, você tá olhando ali, o povo tá doente, o povo tá distribuindo, tá tudo terrível, e aí você olha e fala, meu Deus, mas como que aqui não tá acontecendo? Né? Como que aqui não acontece? Como que aqui não foi? Por quê? Por causa da glória de Deus. Mas isso tem um preço. Qual o preço? Obedecer a palavra, né? Obedecer a palavra. Andar dentro de quê? Daquilo que Deus aplica, fala ali, olha, eu tô falando pra você fazer assim. Eu tô falando pra você fazer desse jeito. Eu tô falando pra você se policiar. Eu tô falando pra você evitar certas coisas. Aí você às vezes vai falar assim, ah, mas eu obedeço e nunca acontece nada. Gente, é igual você depositando na poupança. Servir a Deus é igual depósito no banco. Você deposita, vai depositando, não sei o quê, depositando na fé, depositando na oração, vai depositando. Você vai colocando lá, vai ter um dia do saque. Aí você vai tirar aquela quantidade. Com Deus tudo, não tem uma oração que o Senhor não ouviu. Estou falando oração sincera segundo a vontade de Deus. Não é você orar para alguém morrer, não. Né? Que não tem ninguém que faz isso, eu creio. Orar segundo a vontade de Deus. Oração dentro da palavra. Você orar, fazer a vontade de Deus. Nada que você faz. Passou 10 anos, passou 5 anos, passou 8, passou 20. Deu tempo, Deus fala assim, aqui, agora eu tô te entregando tudo. Saca tudo isso aí que é seu. Olha aí, olha. Às vezes está anos falando, ah, mas não aconteceu, continua. Ah, mas não veio, continua. Ah, mas ainda não deu, continua. Porque vai chegar a hora quando vir, vai tudo que estava retido vem de uma vez só. Aquilo tudo tá preso, retido, parado. Deus fala aqui, ó. Chegou um tempo novo, eu acredito. Né? Nesse louvor? Eu tô nesse louvor agora. Né? Eu tenho uma promessa em tua vida. Você vai viver os teus melhores dias. Você vai viver os teus melhores dias. Chegou um tempo novo, toma posse disso. Só se você não crê que você não vai receber. Porque sem fé o quê? É impossível agradar o Senhor. E eu creio que se você está aqui, se você vê, você não veio aqui nessa manhã para escutar uma tagarela, você veio aqui por causa da palavra do Senhor. E se você veio é porque você crê. E se você crê, a palavra fala o quê? Se creres, verás a glória de Deus. Tempo novo. Ah, mas em volta, esquece em volta. Para de ficar só no noticiário vendo coisa ruim. Vai ler a Bíblia. Ah, mas a gente precisa saber o que está acontecendo, né, gente? Nem tudo você precisa ficar sabendo. Porque você enche a sua mente, você não tem domínio sobre isso, né? E eu sou suspeito para falar, porque, né, igual eu já falei aqui, só no Telegram eu tô num grupo que tem gente do mundo todo, tem mais de 100 mil pessoas. E eu gosto de estudar geopolítica, gosto de saber o que está acontecendo, né? Mas tive que ter um domínio sobre isso, para que isso não venha sobre minha vida e traz preocupação. Então eu seria a última pessoa a estar falando aqui para não se preocupar, porque tem coisa que a gente quer saber, faz Jesus, misericórdia, Jesus está concretizando isso mesmo? Ele fala, tá vindo, tá chegando. E aí você tá como? Você tá o quê? Na presença de Deus, comendo, bebendo, vestindo, se alimentando para a glória do nome do Senhor. Porque o Senhor faz a diferença. Amém? Vamos orar? Nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas causas, né? Você tem, eu tenho, né? Os pedidos de oração, vamos depositar diante do Senhor e nós vamos crer, né? Quem pedir crendo, o quê? Ele recebe. Quero colocar oração pela vida da Ana Raniele, resolução de problemas. Vou orar por ela. Amém. Eu estou orando pela vida da Rani, em nome de Jesus. Pai,
Eu te louvo por essa palavra, pela revelação da tua palavra. Eu te louvo, Senhor, por permitir estar aqui mais um dia. Eu te louvo pela minha saúde. Eu te louvo, Senhor, Deus, pela minha vida. Ah, Senhor, como o Senhor é fiel, justo, verdadeiro e tremendo. Papai, eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero te glorificar por causa da tua misericórdia. Deus, no dia que meu coração se elevar e pensar que eu faço alguma coisa, que eu sou alguma coisa, que eu olhe, Senhor, para o meu irmão, Senhor, de cima. O dia que eu começar a olhar de cima para baixo, Senhor, para alguém, o Senhor me tira daqui. Não me deixa, não. Porque aí, Senhor, eu sei que eu já vou ter perdido a salvação. Não me deixa chegar nesse ponto. Não deixa o meu coração se contaminar, Senhor, com as mazelas, Senhor, do mundo, que são muitas. Conserva, Senhor, meu coração segundo a tua vontade e teu querer. Nós sabemos, Pai, que nós somos, Pai. Nós estamos ainda, Senhor, não somos corpo glorificado. Tem coisas que nós vamos lutar até o último dia. Mas nós vamos vencer pela tua palavra. Pai, eu te peço pela minha casa, pela minha família, meus filhos, meu marido. Eu peço pelo trabalho do meu esposo, do trabalho do meu filho. Eu peço pela vida das minhas filhas, Pai. Que o Senhor as guarde, que o Senhor cuida, opera, Senhor, na vida delas, na mente. Cuida, Senhor, da vida, Senhor, da minha família. Levanta o Senhor nesta manhã. Guarda de patente alta, Senhor, ao redor da minha casa. Guarda, Senhor, Pai, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar em vós, diz a tua palavra. Pai, eu clamo ao Senhor nesta hora pelo Café com Palavra. Esse ministério a qual o Senhor me entregou somente pela misericórdia. Quem sou eu, Deus, para estar aqui falando alguma coisa se o Senhor não me entregar? Mas ainda assim a tua misericórdia tem sido manifesta, Pai, na minha vida. Papai, eu te peço, coloca sobre, Deus, a vida dos teus filhos. A resposta, Pai, nessa manhã. Deus, honra, Senhor, a cada um que está aqui crendo, que está, Senhor, crendo que o Senhor vai fazer. E eu creio junto com eles. E eu tenho visto o Senhor fazer. Pai, em nome de Jesus, alcança a Tati, o Renato. Deus, no tudo que eles tiver para resolver hoje, que o Senhor alcança eles no nome de Jesus. Que o Senhor envie a tua provisão. Que o Senhor envie, Senhor, a tua força. Que o Senhor esteja com eles fazendo, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer. Guarda, livra. Ah, Jesus, traz um tempo de vitória, um tempo de gozo, alegria no coração, tempo de promessas grandiosas se cumprindo na vida dos teus filhos. Eu quero pedir, Senhor, a Deus, pela vida da Fernanda, pela vida, Senhor, do Fabrício, que o Senhor venha os guardar, proteger, dar livramento e direcionamento da tua parte. Meu Senhor e meu Deus, eu te peço também, Senhor, pela vida, Senhor, asta canarachu e manai, demanda subianai. Pela vida, meu Senhor, da Ana Raniele. Coloca as tuas mãos, vai adiante dela, Senhor, resolvendo aquilo que precisa. Abate esse gigante, a qual se levanta, Deus, para enfrentar, para trazer, Senhor, peso, para entristecer. Abate, Senhor, o que estiver, Senhor, diante dela, mostrando que não pode. Coloca as tuas mãos sobre a vida dela, da filhinha dela, do esposo. Alcança, Senhor, o estúdio da tua filha. No nome de Jesus, todos que pediram oração, que o Senhor venha entrar com providência. Abençoa, Senhor, a vida da Sara, Pai. Abençoa a vida da Rutileia, da irmã Rosane, da Mabel, da Dani, Senhor. As pessoas que estão aqui na live, as que passaram pela live e os que vão passar. Aquele que passar 5 segundos, 1 minuto, que seja ricamente, extraordinariamente abençoado para a glória do nome do Senhor. Amém? Nós encerramos por aqui, né? A nossa live de hoje. Que Jesus, ele venha tocar na nossa vida, né? Fazer a diferença, né? A gente ser conhecido como um povo, falar assim, nossa, aquele povo é diferente. Tem algo na vida daquele povo ali. Não sejamos nós conhecidos por causa de coisas que tem aqui, mas sejamos nós conhecidos por causa da palavra, por causa do amor, por causa do temor. Né? Que você seja conhecido. Quando alguém lembrar de você, fala, nossa, fulano, nossa, ela é agradável, ela carrega a presença do Senhor. Que assim seja. Não vai ser, nem todo mundo vai gostar de você. Não estou aqui para te iludir, não, porque de mim, misericórdia, só o sangue de Jesus. Nem todo mundo gosta. E que a Bíblia diz o quê? Para uns você tem cheiro de vida, para outros você tem cheiro de morte. Por quê? Se o pecado estiver entranhado ali, se você estiver falando de Cristo, se estiver vivendo Jesus, e se a pessoa não quiser ser liberto, cara, não vai ter como não. Ela não vai gostar daquilo que você prega, não vai gostar de você, não vai gostar. E ela quer sobre isso, tá tudo bem. Aí tem 5 que não gostam, se eu enviar 15, 20, 30, que vai cuidar de você, que vai amar você, entendeu? Então não fica, fulano me olhou torto. Gente, vamos parar com isso. Mas ele olhou esquisito pra mim. Esquece, só dê glória, vai viver o melhor de Deus que ele tem pra sua vida. Fulano não cumprimentou, cumprimenta você. Se ele insistir e não quiser, a palavra de Deus fala, no possível tenha paz com todos. No que for possível, ou seja, faz a sua parte enquanto der pra fazer. Mas vai ter coisas que não vai ser possível.
Vai ter coisas que não vai ter como. Vai ter pessoas que vão ser terríveis de conviver. Mas a Bíblia vai dizer nesse tempo o quê? Suportai-vos. Amém? Suportai-vos. E assim nós vamos vencendo para a glória do nome do Senhor. Até amanhã, né? No nosso café, se assim o Senhor Jesus permitir, nós estaremos aqui às 7 da manhã. Hoje eu atrasei, não tive como estar aqui mais cedo, né? Mas para a glória de Deus, hoje nós conseguimos. Amanhã nós estaremos aqui, se assim o Jesus permitir. Vem para lá e convida alguém, né? Chama. Não é por visualizações, curtida, nada disso, sabe disso. Não é para crescer perfil, não tem nada disso, nada. Aqui é a palavra de Deus e a palavra de Deus nem todos aceitam. Gente, fica com Cristo, a paz de Cristo. Deus abençoe a sua vida.